Olá, boa tarde, boa segunda-feira. Hoje, 17 de julho, no ar, Boletim Primavera. A Comissão Mista do Congresso aprovou o relatório de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. A LDO define metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes Legislativo e Judiciário e também do Ministério Público. Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como Teto dos Gastos Públicos. A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de 39 bilhões de reais. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno, e o governo descontinue e pare com programas que não dão o retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal, não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo. O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos responsabilidade fiscal. O Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para a melhoria dos serviços de saúde na atenção básica. Essa liberação só foi possível após um ajuste na gestão do Ministério que trouxe economia para os cofres públicos. Mais de 1.000 municípios serão beneficiados, garantindo maior assistência à população. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados no setor de alta e média complexidade. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase 800 milhões de reais vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3.000 novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua.
Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. É esse o anúncio de hoje. 1.000 vans para transporte eletivo, para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele, o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais 1 ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça votou e rejeitou no final da semana passada a denúncia contra o presidente Michel Temer. Confira. O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos 3 poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do Trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. Pensando nesses 14 milhões de brasileiros, o Brasil com 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. 14 milhões estão desesperados, buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, aonde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tenha acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer à nova legislação trabalhista e manter empregado não registrado está sujeito a multa de R$3.000 por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de R$ 800. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. Hoje, a tecnologia permite o trabalho remoto. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas possam se deslocar enquanto trabalham. Às vezes exigem isso, seja a tecnologia da informação, seja a tecnologia do transporte. O fato concreto é que cada vez mais a legislação precisa se adequar para não passar a ser um engessamento da sociedade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E, para tanto,
é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada, não é? Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite. Daqui a pouco, no Informe Região. Até lá.